Agora eu vou explicar como que funciona o método de Alkash, que é o método da equação cúbica para descobrir a raiz de uma função. Nesse método, eu vou utilizar essa função aqui, f de x igual a x ao cubo menos 8x mais 6. E qual é o primeiro passo desse método? Eu tenho que pegar essa função e transformar em uma equação desse modelo aqui, ó, x ao cubo mais q mais px. Então, vamos lá. Como que ficaria essa função? Em uma equação, x ao cubo mais, aí seguindo aqui o modelo da equação, esse q, ele é o 6, porque ele não vem acompanhado do x. Então, vai ficar x ao cubo mais 6 igual a px, nesse caso, o número aqui na função que acompanha o x seria o menos 8x. Como estamos montando uma equação, o menos 8x vai passar para o outro lado da igualdade, então vai trocar a operação. Como ele aqui está negativo, está menos 8x, ele vai passar para o outro lado positivo, igual a 8x. Então, beleza, já pegamos a função f de x igual a x ao cubo menos 8x e colocamos nesse modelo aqui de equação x ao cubo mais q igual a px. A função ficou x ao cubo mais 6x igual a 8x. Essa é a equação que a gente obteve a partir da função. Beleza, e o que vamos fazer agora? Agora, vamos pegar a equação e vamos substituir na fórmula, que é o segundo passo aqui, ó. Essa aqui é a fórmula para encontrar a raiz no método da equação cúbica. Xn é igual a q mais xn menos 1 ao cubo dividido por p. Eu coloquei uma observação aqui embaixo, porque quando n for igual a 1, vai ter uma alteração na fórmula e o x1 vai ser igual a q sobre p. Então, observando a equação que a gente formou aqui, x ao cubo mais 6 igual a 8x, temos que o q é igual a 6 e o p é igual a 8. Isso observando esse modelo aqui, ó, de x ao cubo mais q igual a px, porque é o número que não acompanha x, nesse caso aqui da equação é o 6, e o p é o número que está acompanhando x, está multiplicando x, no caso aqui é o 8. Obviamente é o número que está acompanhando x, o x que não está elevado ao cubo, porque se fosse simplesmente botar acompanhando x, aqui também teria 1 vezes x ao cubo. Então, é o número que multiplica x que não está elevado ao cubo. Então, o P é 8. Beleza. Então, vamos descobrir quem é x1. Vou seguir na fórmula, se n for igual a 1, se n for igual a 1, como está aqui na observação lá embaixo, o x1, que é a primeira raiz que a gente vai encontrar, vai ser igual a Q dividido por P. Então, o Q é 6 e o P é 8. Então, a primeira raiz é 6 dividido por 8, que é 0,75. Então, descobrimos aqui a primeira raiz, o x1. Agora, vamos descobrir
uma raiz mais próxima, uma aproximação melhor. Agora o n vai ser igual a 2. Logo, teremos que x2. Agora vamos utilizar a fórmula principal, que é xn igual a q mais xn menos 1 ao cubo dividido por p. Aí vamos lá. Substituindo aqui, como n é igual a 2, então temos x2 igual a q, que é 6, mais qual é o x de n menos 1? Observe que estamos utilizando n igual a 2. Então, se é n menos 1, vai ser 2, que é o n que estamos utilizando agora, menos 1, que é igual a 1. Ou seja, n igual a 1. Então, o n igual a 1 é o n que utilizamos anteriormente. Então, esse x de n menos 1 ao cubo vai ser o x de n menos 1, que é igual, vai ser o x1, que é justamente a raiz, a primeira raiz que a gente encontrou, a primeira aproximação para a raiz. Então, esse x de n menos 1 ao cubo vai ser a raiz que a gente encontrou anteriormente, que é o x1, que foi 0,75 ao cubo. Isso tudo dividido por p, que é 8. O resultado dessa divisão vai ser 0,8027. Beleza. Então, o x2, ele vai ser igual a 0,8027. Então, essa é a nova raiz que a gente descobriu, a raiz mais aproximada para a função. Vamos repetir o processo para encontrar cada vez mais uma raiz mais próxima, né? Uma aproximação melhor. Agora vamos fazer n igual a 3. Logo, como n é igual a 3, seguindo a fórmula, temos aqui x3 igual a 6, que é o quê? Mais x de n menos 1 elevado ao cubo. Como o n que estamos utilizando agora é o 3, 3 menos 1 vai ser igual a 2, ou seja, vamos pegar a raiz do x2. Vai ser sempre assim, vamos sempre no x de n menos 1 elevado ao cubo, vamos substituir com a raiz que encontramos anteriormente. Então, vamos substituir aqui, no lugar do x de n menos 1 ao cubo, vai ser 0,8027 ao cubo, dividido por 8. O resultado dessa divisão dá 0,8146. Vamos seguir fazendo o mesmo processo para conseguir uma raiz com uma aproximação melhor da raiz da função de f de x igual a x ao cubo menos 8x mais 6. Então, agora vamos para n igual a 4. Dessa forma, seguindo a fórmula, x4 vai ser igual a 6, que é o quê? Mais
a raiz que encontramos anteriormente, que é o x n-1, elevado ao cubo, ou seja, vai ser 0,8146 elevado ao cubo, dividido por 8. O resultado dessa divisão vai ser 0,8175. Vamos repetir esse processo mais uma vez. Agora, para o n igual a 5, teremos que o xn da fórmula vai ser x5 igual a 6, que é o quê? Mais a raiz que encontramos anteriormente, elevada ao cubo, 0,8175 elevado ao cubo, dividido por 8, que é o P. Isso vai ser igual a 0,8182. Beleza. Essa foi a aproximação que conseguimos, repetindo o processo 5 vezes. Se repetirmos o processo mais vezes, vamos encontrar uma raiz cada vez mais aproximada para a função. Então, repetindo 5 vezes o processo, temos uma raiz aproximada de 0,8182 para a função f de x igual a x ao cubo menos 8x mais 6. Esse é o método, assim, que a fórmula é um pouco mais fácil de fazer do que os outros métodos, até porque nesse método aqui não precisa de intervalo, não precisa descobrir o intervalo, não precisa colocar no gráfico, nem provar com Bolzano para poder descobrir qual é a raiz. Então, eu acho, nesse ponto, eu considero mais fácil do que os outros métodos. No entanto, eu percebi que essa daqui precisa repetir muitas vezes para encontrar uma raiz mais aproximada. E outros métodos, às vezes, nem precisa repetir tanto. Por mais que sejam mais difíceis, não precisa repetir tanto. Assim como eu mostrei dos outros métodos, eu também fiz isso no Excel. Eu automatizei. Vou mostrar aqui. Aqui eu coloquei, ó. Deixa eu dar um zoom. Na coluna A eu coloquei a função. Na coluna B eu coloquei a equação. No caso, eu igualei a zero, né? Primeiro eu igualei a zero. E depois eu coloquei aqui no modelo do método da equação cúbica, que 8x ao cubo mais 6 igual a 8x. Aqui eu coloquei o Q, que é 6, né? O P, que é 8. E aqui esse x1, x2, x3 são as raízes cada vez mais aproximadas, né? Aqui na célula, eu coloquei a fórmula, primeira fórmula lá, né? D2 dividido por E2, que no caso é o P dividido, na verdade é o Q dividido por P, que deu 0,75. E aqui eu já coloquei a fórmula geral, que é o Q mais a raiz anterior, dividido, não, a raiz anterior ao cubo, né? Dividido pelo P. E aqui no Excel, eu acho mais fácil de fazer, porque eu só preciso alterar essas primeiras colunas aqui, altero aqui a fórmula
coluna F e na coluna G, e depois eu só arrasto para o lado e o Excel já preenche a fórmula automaticamente para mim. E aqui eu coloquei, vou colocar mais para frente, eu coloquei até 10 repetições da fórmula e ele retornou essa raiz. Eu conferi com GeoGebra para ver quantas casas decimais estão certas aqui. Se eu não me engano, só tem 5 casas decimais certas aqui. Eu repeti 10 vezes aqui a fórmula e consegui só 5 casas decimais. Teria que repetir mais vezes para conseguir uma aproximação melhor. Mas aqui no Excel eu acho mais fácil que fazer à mão, porque eu não preciso estar fazendo uma calculadora, eu não preciso estar calculando, eu só preciso colocar as informações que a questão dá e o Excel já calcula automaticamente para mim. E é isso. Esse é o método de Alkash, que é o método da equação cúbica.